Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós temos um dia atípico. Muitos irmãos viajaram, aproveitando o final de semana prolongado. E hoje o nosso culto será online. E nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Tiago, no capítulo 1, e vamos ler primeiro do versículo 2 ao 4 e depois vamos ler o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos conduzido, nos ajudado, nos fortalecido, apesar de todos os pesares e, sobretudo, apesar de nós. Vem falar aos nossos corações de um modo especial, especialmente aos corações daqueles que estão atravessando estreitos, momentos difíceis, e que muitas vezes têm dito que acham que não vão aguentar. Que o Senhor os conduza em triunfo e eles possam completar a carreira e guardar a fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, esse texto de Tiago é um texto que fala de um modo muito especial aos nossos corações, sobretudo em tempos de dificuldades, em tempos de provações, pelas quais todos indistintamente estamos passando, em um grau maior ou menor, mas todos nós estamos vivenciando momentos difíceis. E as provações são um grande campo de batalha para o treino da fé. Tiago, da forma mais prática, ele é um dos autores considerados mais práticos do Novo Testamento. Ele fala sobre isso de uma maneira muito interessante, muito própria. E hoje eu queria, de uma maneira muito especial, ministrá-los quanto ao propósito dessas provações. Como servos de Deus, não cessamos de meditar sobre a fé na pessoa do Cristo. A fé que é tanto um dom quanto um aspecto do fruto do Espírito Santo. A fé enquanto semente é plantada e brota no canteiro das provações e situações adversas. Essas situações são treinamentos para que desenvolvamos uma fé viva, uma fé que produza resultados práticos. As provações treinam os músculos espirituais. Eu peço licença ao Espírito Santo para usar essa expressão. Que esses músculos espirituais, eles sejam fortalecidos para os combates da vida. Como o próprio título desta mensagem sugere, as provações são um campo de batalha para o treino da fé. Ao atravessá-las, temos duas opções: encarar ou correr. Muitos escolhem a segunda opção. A Epístola de Tiago, sem dúvida, é considerada a mais prática do Novo Testamento. Repito, em toda a sua mensagem ele procura focar seus ensinos à vida prática dos seus leitores. O texto lido, por exemplo, trata dos benefícios das provações pelas quais passamos, ratificando
os ensinos dos apóstolos Paulo e Pedro. Claro que ninguém gosta de passar por provas, tribulações, dificuldades, estreitos, sofrimento, como o próprio nome sugere, dor física ou moral, padecimento, amargura, desgraça, desastre. Não tem nada de agradável, mas na estranha e eficaz pedagogia de Deus tem um papel importantíssimo, fundamental: aperfeiçoar a nossa fé. Olha que coisa interessante. Na verdade, a aprovação na vida de um cristão pode produzir dois resultados: o faz correr para Deus ou correr de Deus. E muitos têm preferido a segunda opção, correm de Deus, achando que o mundo tem algo para oferecer naquela situação específica. Assim, a aprovação aperfeiçoa a fé e testifica da fidelidade do cristão ao Senhor. Eu tenho andado com o Senhor há mais de 40 anos. É um tempo de travessia, é um tempo de aprendizado, é um tempo de treinamento. Tem sido fáceis esses anos? Não. E aqui a gente não está para fazer o jogo do contente, mas que sejamos profundamente fiéis ao Senhor e sinceros ao manifestar a nossa fé. Fé que é manifesta, repito, apesar de todos os pesares e apesar de nós. Se não fosse o Senhor, como disse o salmista, que tem estado ao meu lado, Israel, que eu diga, os meus inimigos físicos e espirituais já teriam me engolido viva. E o Senhor tem, por sua graça e misericórdia, me sustentado com a sua mão direita fiel. E a minha oração tem sido uma só: que eu possa completar a carreira e guardar a fé, e não entristecer o Espírito Santo de Deus em nenhum momento. Difícil, impossível, se não fora a presença gloriosa do Senhor conosco. O texto lido, aliás, no texto lido, Tiago traz algumas revelações a respeito desse assunto. Primeira revelação: é motivo de alegria o passar por provas. Alegria. Do que ele está falando aqui, afinal? Alegria aqui é um dos aspectos do fruto do Espírito, sempre desenvolvido numa situação adversa. E eu repito, não o jogo do contente para fingir que está tudo bem. Essa alegria não é circunstancial, mas sobrenatural. Por causa da presença do Senhor, enxergamos a certeza do seu agir nas situações enfrentadas. O apóstolo Paulo, falando para os Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ainda seguindo a trilha dessa alegria sobrenatural, encontramos Jesus no Sermão do Monte, em Mateus 5, 11 e 12, dizendo o seguinte: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Estamos vivendo um tempo em que muitas igrejas estão lotadas daqueles que vão em busca do ter em detrimento do ser. E parece que essa inclinação tem sido estimulada
por muitos ditos líderes religiosos da atualidade. O que tem sido tremendamente improdutivo para a obra de Deus. Tem produzido cristãos, vou usar essa expressão, fracos, que não aguentam passar por nenhuma dificuldade. Primeira dificuldade, abandonam o caminho. E isso é sério demais. Na verdade, esses nunca foram convertidos de fato. A segunda revelação trazida por Tiago é que a provação aperfeiçoa a fé, produzindo perseverança. Isso naqueles que verdadeiramente foram transformados pelo Espírito de Deus. Em Romanos 5,3, o apóstolo Paulo diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A mesma ideia é partilhada pelo apóstolo Pedro em 1 de Pedro 1,7. Ali o apóstolo diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Quem crê de verdade não desiste do Cristo, jamais. E a terceira revelação do texto é que a perseverança aperfeiçoa a fé do cristão. Paulo continua seu raciocínio em concordância com Tiago em Romanos 5, 4 e 5. Ele diz: a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Perseveremos na fé. Clamemos ao Senhor continuamente, que essa seja a principal oração como cristãos, sobretudo no tempo em que temos vivido. Tempo de inadequações, incoerências, coisas completamente fora do prumo de Deus, coisas essas que vão desde comportamentos até usos e costumes. Algo aterrador do ponto de vista bíblico. Nunca se viu tanta doidice como em nosso tempo. E aqui vale um sonoro brado por misericórdia. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí vamos para a quarta e última revelação do texto. Será aprovado e receberá galardão o que suporta com perseverança a provação. A corrida da fé é comparada com uma corrida em um estádio. Veja o que diz o apóstolo Paulo a esse respeito em 1 Coríntios 9, 25 a 27. Ele diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nunca foi tão necessário que nós, os pregadores da palavra, preguemos para nós mesmos. Antes dessa palavra chegar aos ouvidos dos outros, ela precisa chegar aos nossos. Que nós possamos nos deixar ministrar por essa palavra de vida e de transformação. Há muito, 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 muito a ser tratado em nós.
que o Senhor visite os nossos porões, que o Senhor, com toda liberdade, tire de lá tudo aquilo que está escondido até de nós mesmos, e que sejamos profundamente ministrados pelo Espírito de Deus, nos preparando para aquele dia e hora onde seremos buscados pelo Senhor. E eu queria terminar a mensagem de hoje recorrendo ao autor de Hebreus, seguido de um texto do apóstolo Pedro, Hebreus 12, 3 e 12, seguido de 2 de Pedro 2, 9 e 10, a partir do versículo. Diz assim a palavra do Senhor: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. E eu continuo insistindo: clamemos, roguemos ao Senhor que, pelas misericórdias vivas de Jesus, Ele continue trabalhando nos nossos corações. Mais uma vez coloco a nossa pequena congregação diante do Senhor, rogando ao Senhor que, segundo a sua santa e reta misericórdia, Ele traga de volta aqueles que se foram e que são dele, e que visite aqueles que se desviaram do caminho, e que fortaleça os poucos que aqui têm permanecido. Que essa semana seja uma semana cheia da graça de Deus, que seja uma semana de renovo, de transformação, de fortalecimento, sobretudo nas famílias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Amém.